gente segue no tema tarifação porque a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo manifestou preocupação com as consequências da taxação dos Estados Unidos. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini, que explica melhor para a gente essa questão toda. Beatriz, bom dia para você. Oi, Nonato, bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, olha, a FAPESP emitiu uma nota dizendo que vive um momento de insegurança, tensão, incertezas e preocupação com o futuro da agricultura e pecuária aqui do estado de São Paulo. Essa nota faz algumas críticas ao governo federal e à atuação para tentar negociar, então, essa situação, né? Tentar reverter a situação das tarifas. Nessa nota, eles dizem o seguinte, que eles têm acompanhado com apreensão os sinais desencontrados que o governo federal tem dado ao governo norte-americano. Eles ressaltam que uma comitiva brasileira, liderada por empresários e representantes do setor produtivo, está se mobilizando para dialogar com autoridades norte-americanas, bem com o Congresso Nacional, para tentar, então, melhorar isso de alguma forma, ou pelo menos adiar a imposição dessas tarifas para que eles ganhem mais tempo para diálogo, mas que, então, essas alternativas diplomáticas estão sendo buscadas por setores que não são o governo federal. E a FAPESP diz que não está contente, portanto, com o jeito com que o governo federal está lidando com essa situação. Na nota, eles dizem o seguinte, olha, eu vou até ler um trechinho, abre aspas. A ausência de um posicionamento claro e coordenado do Executivo brasileiro preocupa os setores econômicos mais afetados. A fala do presidente brasileiro, o presidente Lula, ao afirmar que poderá haver reciprocidade tarifária, não foi acompanhada de um plano objetivo, o que aumenta o clima de instabilidade. E essa falta de clareza do governo brasileiro gera muita incerteza no setor produtivo. Fecha aspas. Eles citam aqui, por exemplo, a possibilidade da perda de bilhões de dólares da economia, a quebra de pequenos produtores, a queda de competitividade e o desemprego no meio rural como principais fatores de preocupação. E destacam, né, que os produtos que devem sofrer mais e perder a competitividade no mercado são carne bovina, etanol, suco de laranja, café e açúcar. Eles dizem que esses itens podem se tornar economicamente inviáveis se as tarifas forem realmente aplicadas. Então pedem ali um posicionamento mais firme do governo federal e terminam dizendo o seguinte, olha, que o setor produtivo aguarda com urgência esse posicionamento firme e pragmático do governo federal que vá além de retórica e que atue de forma estratégica para proteger o campo e a economia nacional como um todo. Essas são as palavras, então, da FAPESP, a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado de São Paulo. Deve ser um dos setores mais afetados por essa tarifa, que então deve começar a ser praticada, Nonato, a partir do dia 1º de agosto. É isso. Muito obrigado, Beatriz Manfredini, em São Paulo. Assunto para a gente convidar aqui os nossos comentaristas. Hoje, Cristiano Vilela e também José Maria Trindade, que estão conosco. Ô Vilela, vou começar contigo. Agora, à medida em que a federação está aí preocupada com coisas mais práticas, e dá a impressão mesmo que falta um sentido de urgência, uma proatividade para ir lá conversar com o Trump, para levar um processo, ou um plano, melhor dizendo, um cronograma para que a nossa economia não seja tão afetada. Como é que você vê isso aí? Está faltando mesmo essa proatividade, essa iniciativa na prática mesmo? Nonato, com toda certeza está faltando essa iniciativa, está faltando pragmatismo por parte do Estado brasileiro, no sentido de sentar e conversar e procurar discutir condições que sejam mais aceitáveis para o Brasil, para os Estados Unidos e que venham a atender os interesses do setor produtivo brasileiro. Desde que essa crise se iniciou, com esse tarifaço vindo por parte dos Estados Unidos, o que a gente ouviu, especialmente das figuras importantes do governo, dos parlamentares próximos ao governo, das lideranças políticas, é aquele discurso da política, do nós contra eles, do Brasil contra os Estados Unidos. Aliás, o governo conseguiu capitalizar, ou tem conseguido capitalizar politicamente de uma forma bastante acentuada com relação a esse episódio. Agora,
Passado esse mimimi político, passado a essa questão política que envolve esse tema, quando a gente entra no assunto sério, no assunto adulto, no assunto que tem que ser discutido com racionalidade, nesse ponto o governo brasileiro tem falhado bastante. Não conseguiu efetivamente ainda manter um canal de interlocução com o governo americano. A gente tem visto autoridades do governo patinando com relação ao tema, especialmente ligadas à economia, ligadas às relações internacionais, e o fato é que o setor produtivo está absolutamente preocupado, porque de fato esse tarifaço pode ter consequências extremamente graves em relação a setores importantes da economia brasileira e pode acabar levando a um impacto que ainda hoje ele não é adequadamente medido. Então eu vejo que é fundamental que o governo vire a chave rapidamente, deixe de lado o aspecto político, porque quem está no comando do poder público, no comando do Estado brasileiro, não pode sobreviver apenas do confronto político-eleitoral, mas tem que focar realmente em medidas administrativas no sentido de procurar ver as vantagens e os interesses para a economia e para o Estado brasileiro. Ô Zé, será que o governo brasileiro vai conseguir destravar esse aspecto político e conseguir falar somente de comércio para negociar? O Brasil está numa situação muito complexa e muito sensível. Se disser sim a tudo que quer o presidente dos Estados Unidos, vai passar a ideia de que é um país submisso. Isso vai prejudicar, inclusive, negociações que estão sendo levadas com outros países, exatamente para tentar reenquadrar a pauta de exportações do Brasil. Já existem várias frentes na tentativa de negociação. O governo revela que antes mesmo do Trump anunciar que é apenas um anúncio, do tarifaço de 50%, o governo vem tentando explicar as relações e tentando negociar. Mas diz o ministro da Fazenda que se trata de documentos sigilosos, ou seja, uma negociação sigilosa. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, me diz o seguinte: ele montou um grupo de senadores e, em nome do Senado Federal, já foi para Washington tentar negociar. E que lá ouviu que este é um assunto da Casa Branca, ou seja, tem que ser tratado diretamente, de presidente para presidente. O grupo empresarial, em volta ali das frentes parlamentares, também reagiu e quer politicamente que esse assunto seja tratado com muito cuidado. Nada se aliar a Eduardo Bolsonaro, mas também não se pode evitar que haja a negociação para que tudo saia num bom termo. Não é só a área de agropecuária e minérios. Esse embargo vai muito além e, veja bem, os Estados Unidos não têm um embaixador aqui no Brasil. É a 8ª economia do mundo. Quer dizer, se os Estados Unidos têm embaixador até na Rússia, por que não tem um embaixador no Brasil, né? Então, as negociações estão em andamento em várias frentes, mas o principal, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin já chamou empresários norte-americanos, os brasileiros, e tenta, através de uma pressão por todos os lados, destravar essa negociação. Por enquanto, é uma grande interrogação.